Bem-vindos e bem-vindas ao canal mais rico do Brasil, no podcast comigo, Tainara Araújo. Olha só, eu tenho uma notícia para poder te dar. E tudo aquilo que eu trago para vocês, somente lembrando, viu? É porque eu também uso. E eu tenho aqui hoje algo que já é seu por direito. Eu estou falando da iGreen. A iGreen, ela é um sistema de energia limpa. E quem é que está por trás da iGreen? Sério, é a empresa Vibra. Vai lá e pesquisa quem é a Vibra. É uma empresa gigantesca. Então, olha só, adquira. Se você quer 5% de desconto, 20% é possível. Olha essa coisa boa. Se você todo mês aí ter 20% de desconto na sua energia. Maravilhoso. Então, acessa aqui esse QR Code que tá aqui e chama um dos licenciados. Falando que vai estar de isso para poder tirar todas as suas dúvidas. E vamos embora, então, agora para o que importa. Maravilha! Eu trouxe aqui hoje um convidado especial demais, Diego Dias. E antes de mostrar aqui ele, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é cantor, escritor, empreendedor, pai de 2 filhos e ministro da palavra de Deus. Já foi no Brasil aqui inteiro e também para fora do Brasil. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então eu quero dar aqui um bem-vindo ao cantor Diego Dias. Bem-vindo ao podcast com Tainara Araújo. Obrigado, Tainara. Olha, que alegria estar aqui. Que maravilha. E só gratidão pela sua vida. E já também aqui agradecer a minha irmã Amélia, né? Sim, que através da vida dela, Deus me conectou com você, com a Amanda. Então, gratidão é o resumo de tudo hoje. Sim, é uma ponte, né, que vai Exatamente. ligando, né? É, que maravilhoso. E Diego, já para poder a gente começar, eu quero muito, assim, saber como é que foi o início da sua carreira como músico, porque a gente sabe, assim, que esse ramo, ele é difícil. Sim. Um pouquinho tem as suas trajetórias onde tem aquelas, opa, que a gente tem que ficar, Deus, né, me guia, me conduz. Então, como é que foi esse início? Você já de criança já viu isso? Vai, vamos lá, conta aí, como é que foi? Na cidade de Guarujá, né, minha terra natal, morei pouco tempo lá, mas as raízes nunca podem ser esquecidas. Então, desde que me dei por gente, em meados dos 5 aninhos aí, que, segundo a ciência, você já tem as lembranças, né? Sim, isso mesmo. E meu pai, em 94, ele lançou o primeiro CD como dupla. Meu pai é Lino Dias. E quando ele lança esse CD em dupla, na época a dupla chamada Libre Gêmeos. E então eu cresci juntamente com meu irmão Tiago, a quem também tive a honra de ter 4 CDs gravados. Não posso esquecer as raízes, o início, Que né? maravilha. Então, com o meu irmão Tiago, nós formamos a dupla Diego Dias e Tiago. Depois lá na frente a gente dá uma pincelada. Com certeza. E também tem um CD solo. Mas então, a gente começa desde criança ouvindo o nosso pai. Então foi através do meu seu pai. pai. E seu pai, ele já era cristão, já cantava músicas ou então não? Não era cristão, nós não nascemos, né, em berço cristão. Meu pai começou no secular. Então as raízes, o início musical foi ouvindo ele cantar quando criança. Ele lançou um disco na época que deu muita ascensão para ele em Guarujá. E dali começou a nossa primeira audição, ouvindo música sertaneja, né? Ah, então sim. ali foi o primeiro contato Que com maravilha. a música, Sim. ouvindo o nosso pai cantar. Sim. Até a idade vai chegando, a partir dos 10 eu já estava aqui, Deus me trouxe para Cubatão, cidade, quero mandar aqui um beijo a todos os cubatenses, Maravilha. né? Eu moro há mais de 30 anos na cidade. E eu nasci lá. Aí, que benção. Nasci lá, eita! E mandar um abraço para toda a galera cubatense, cidade Maravilha. que Deus me plantou e tenho muito respeito. Então a gente chega em Cubatão em meados de 94 e ali na rua que morávamos, ali no bairro chamado Caminho 2, até hoje, esse é um bairro muito conhecido, alguns vizinhos perceberam que a gente tinha talento para música. Olha só Um que resumo, maravilha. e nas festas de bairro, começavam o pessoal que fazia essas festas de quermesse na época. Sim. E olha, tem uma dupla aí no bairro, são 2 irmãos, o Diego e o Tiago. Coloca eles pra dublar. Então a gente começa, então a gente vem do Guarujá Que pra legal. Cubatão. E ali nas brincadeiras, alguém com violãozinho, Chamavam vocês pra gente para dar uma poder palhinha. ir lá na...
Aí Só que a foi gente começou dublando Zezé de sim, Camargo e Luciano, na época Leonardo Leonardo, Rick e sim, Renner, Chitãozinho e sim, Chororó. Então a gente vem com desse início sim. até. Gente, eu vou resumir aqui, Tainara, porque eu sou bem redundante, eu não Ok, quero. não, E vamos embora. até que depois de alguns anos, todos os anos, quando havia algum evento no bairro que eu morava, nós dublávamos. Até que um dia surgiu um concurso de calouros, passasse alguns anos, E ele foi, na em cidade de Cubatão. lá em Cubatão Um mesmo. amigo que estava por trás desses eventos que ocorriam anualmente, de quermesse, festa junina, chegou em mim e no Tiago, na época, e falou assim: olha, agora chegou a hora de vocês pararem de dublar, porque eu já ouvi vocês nos bastidores, e eu vou inscrever vocês num concurso da Ciesp. Isso no ano de 2003. Nossa, maravilha. Resumo, a gente se inscreve, né? Ele nos inscreve Sim, nesse concurso e a gente ali, tudo muito novo. A gente fica ali 30 dias ensaiando. Ele escolhe a música. Ele surgiu como um produtor, né? que legal. E mandar até um abraço aqui. Hoje ele tá no Senhor, assim, serve a Deus também. Sim, Era um cantor secular, né? Era conhecido como Rafael, que era o nome artístico, e hoje ele usa o próprio nome, que é Theo. Mandar um Theo. abraço aqui para ele. Aqui a Então, gente não pode abraço, esquecer do Theo. começo. Sim, com certeza. Nos inscrevemos então nesse concurso. Conclusão: mais de 200 inscritos. O concurso aconteceu no local muito famoso, que é o ginásio Centro Esportivo de Cubatão. Sim, bem famoso. É sim. E, por incrível que pareça, de 200 inscritos, eles selecionam 10, há várias fases de Caraca, eliminação. só E eu e 10 Thiago ali como ficaram entre os entre 10. os 10. Eita, A grande final reuniu 3.500 pessoas. Eu tenho hoje as matérias tudinho, isso que ficou marcado. legal. Inclusive até dar um alô aqui para Cubatão, isso precisa voltar, né? Verdade, é Eu não muito vi um bom. evento assim, um evento com uma grande estrutura, mas fica aí um alerta aí. Com E certeza. certamente É a isso cultura mesmo. vai ouvir, vai ver, vai ouvir, e fica aí um conselho desse simples cantor aqui. Volta com isso aí que vai ser bênção para muitas Vai vidas. estourar, é isso mesmo. Ficamos em segundo lugar. De 10, 3.500 pessoas naquele dia. A gente me lembra a roupa que eu tava, o nervosismo. E conclusão, e para nós foi como se fosse o primeiro lugar, porque a dupla que ganhou tinha 20 anos de carreira na nossa frente. Caraca, isso é Eu 20 me lembro o anos. primeiro nome, era Fred, o segundo nome eu não lembro agora. Se eu lembrar depois mas a gente fica ali em segundo lugar e a partir de 2003 a gente começa a ser convidado, porque a gente acabou tendo ali uma expressão Sim, o pessoal já, e né, sabe quem vocês são, né? dentro da cidade de Cubatão, e Já começou a surgir os começa convites locais. As festas que haviam na cidade anualmente, eventos anuais que havia num local muito conhecido, que é o Cartódromo, uhum, aonde anualmente, quando o pessoal trazia artistas de renome, a gente estava ali fazendo abertura. E que ali legal. começou a espalhar na Baixada, algumas cidades do interior. Então ali a gente Uhum. começa a A ter aquela crescer. ascensão E no secular, e a carreira dura aproximadamente quase 5 anos que apenas. maravilha. E como é que foi, assim, essa chamada para poder vocês gravarem? Alguém chegou até vocês: "Ó, eu vou patrocinar vocês"? Como é que foi isso? Falando ainda da carreira secular, antes do encontro com Jesus, eh, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a ganhar um cachezinho e eu e meu irmão começou a juntar esse dinheiro. Então, o Hum, nosso primeiro trabalho foi independente. E no calor do primeiro trabalho, a gente começou a ficar conhecido na cidade, e o saudoso Elcio Marinho, que foi o primeiro produtor nosso, ele grava o nosso CD, e nesse período de gravação, onde a gente vai realizar ali o primeiro sonho, é aonde o Senhor Deus começa a trabalhar na gente, né, de dentro para fora. Aí começa a transição do secular para o reino. É onde Deus começa a trabalhar e Deus começa a me chamar. E eu estou dando um resumo aqui muito grande. ok, ok. No calor do primeiro CD, o CD estava quase pronto, o CD já, na verdade já estava pronto para ser lançado. E nesse período a gente perde um integrante da banda. Era um violonista. Era assim, Caracas. tinha um dom absurdo. Ele era autodidata. Ele nos acompanhava nos shows de bairro, nos acústicos. E no período de gravação, quando a gente começa a profissionalizar, Sim. é onde a gente começa a ouvir a voz de Deus.
E se eu pudesse dar um resumo, por exemplo, no dia que nós fomos abrir o show do Leonardo em Cubatão, 2004. Sim. Antes desse show, eu não tinha entendimento. A Bíblia chama de profetiza ou profeta, né? A Bíblia diz, crês meus profetas, 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, diz, crês meus profetas e prosperareis. Ou seja, nós não entendíamos o ministério dos profetas. E Deus sempre colocava em algum show, ou antes do show, ou depois do show, tinha alguém dizendo, estão cantando, cantam bem, mas está chegando o tempo em que o talento que eu dei vai ser usado no meu altar. E aquilo me confrontava. Eu não estou fazendo nada, honro minha mãe, não sou da... Sabe, não tenho vício nenhum. E aí eu me defendia. Assim. Aí já é a característica do orgulhoso. Sim, o orgulhoso, posso abrir Pode, Deus, sim, o orgulhoso, orgulho mesmo. ele se justifica. Isso se justifica. E eu me justificava, não, tá tudo certo. Era a voz de Deus nos chamando e o coração resistindo. Então, e aí, até que um dia não deu mais para a gente continuar resistindo. Porque quando Deus tem um projeto, um propósito, uma chamada, ele te acha. Com certeza. E ele me achou. Amém. E eu vi aqui que você fez, né, foi um evento de concurso de calouros, né, gospel. Foi 300 calouros, foram 5 edições. 5 edições. E 5.000 pessoas assistiram pessoalmente ao evento. Como é que foi dar o início certo. para isso? Qual que foi a sua motivação? Foi você somente? Teve alguém que também veio, vamos lá, Diego, fazer isso? E teve pessoas ali que dali foi reconhecida entre essas 5 edições? Maravilha. Eu já vou responder isso aí, mas só para concluir. Tá bom. E aí Okay. a gente... Mas muito boa essa pergunta aí, tem um propósito muito forte nesse evento. Maravilha. Então, a gente se converte depois que a gente perde esse amigo. Até hoje, Deus não nos cabe entender tudo. E aí, na dor, na angústia, a gente teve aquele encontro com Deus, né? Eu me converti no velório. Eu falo que é forte ele isso, abriu né? a chaga, é forte, né? Abriu a ferida e depois ele me curou. Então, eu tive um encontro com Deus dentro de um velório, onde eu vi que o Senhor havia cercado os meus caminhos. E a escolha de ir pela dor foi minha. Quando Deus chama alguém, e Deus não é carrasco, Deus não é ditador, Deus é pai. E o pai que ama o filho, ele corrige. No momento parece que machuca, mas depois você colhe os frutos da correção. Vê que então, mas bem. Diego, foi pela dor? Foi. A escolha foi minha. A escolha é pessoal. Eu tive a oportunidade de ir pelo amor. E não precisa ir pela dor, desde que você abra o coração. Mas se for pela dor, ele cura depois, porque Deus não perde para ninguém. Amém. Deus não perde. E aí, quando a gente inicia, eu me converto ao Senhor com o coração duro e disse para Deus, me converto, mas não te louvo. Eu vou dar Sério só mesmo? Falei desse jeito com Deus e ele é minha testemunha. Que ousadia, sério mesmo? Falei desse jeito, por quê? A gente sai do secular cantando para 20, 30 mil pessoas numa ascensão com muitas oportunidades e propostas. Sim. E hoje eu tenho uma resposta, eu não tinha. A resposta que eu queria dar lá atrás, o entendimento estava fechado. Sim. Seria a resposta que eu tenho hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Mas enfim. Então depois da conversão, Deus foi trabalhando e eu falo que quem não senta para ouvir não está apto para falar. Sim. Então Deus tratou, eu precisava ser tratado. Por quê? Foi um orgulho. Eu já me converti e falei, tá bom, eu vou te servir, tipo, brigando com o Criador. Mas cantar eu não vou. Não vou. Cantar eu não vou. Até que um dia Deus resolveu usar um dos seus profetas na minha cidade, porque tem profeta na cidade. A Bíblia diz que os de casa não têm honra, mas se você der a honra, tem gente... Posso olhar para aquela câmera ali? Pode, com certeza. Tem gente que está esperando alguém de fora para profetizar. Aí na sua casa, você é o profeta da sua vida. Às vezes pode ser o seu vizinho, você não quer nem dar um oi para ele. Às vezes na rua da cidade você está cansado de ver a mesma pessoa. Às vezes porque você não parou para ouvir ele, porque aquilo que você despreza você perde.
Então tem profeta na cidade, tem profeta em São Vicente, tem profeta aqui, tem profeta na Praia Grande, tem muito profeta. Deus traz de fora, mas a gente tem que honrar os de Jerusalém. Verdade. Mas olha só, e aí a gente começa então, Deus começa a trabalhar em nós, e aí Deus falou para mim, a partir de agora, eu vou começar a te levar na Baixada, no Brasil e as nações. E as nações Deus cumpriu agora, depois de 15 anos. Eita. Que aí as pessoas me viram lá na Europa. Diego, como é que foi aquilo? Você cruzou o Atlântico 2 vezes em 3 meses. Segura aí que a gente vai falar sobre Maravilha. isso. Segura aí. Vamos A gente inicia, começa, e Deus começa a trabalhar em mim, começa a surgir os convites, porque quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Sim. Porque ainda eu não quero cantar, não quero, aí o Deus usou um profeta, porque eu tenho que falar isso. Pastor Pavão, ele mora lá na Cota 200. Não posso me esquecer desses homens que foram bênção, que liberaram a palavra profética sobre a minha vida. Sim. Ele disse, olha, eu te vejo. Que Deus usou, né? Usou com força. Glória a Deus, amém. Você vai viajar, você vai para lá, vai para cá, e eu... Com orgulho. Como assim, né? Coração fechado. Até que Deus me estreitou hoje com a... que é minha esposa. Deus criou um caminho e me uniu com a Bruna, né? Hoje nós temos 15 anos de casado. E depois que eu a conheci, eu estava numa outra denominação. Aí Deus permitiu que eu fosse à Assembleia. E quando eu comecei a caminhar pela Assembleia, começaram a se abrir portas para eu cantar. E eu chegava quietinho e alguém falava, tem um jovem ali calado, mas eu sei quem é ele. Por quê? A gente ficou um pouquinho conhecido na cidade e alguém que até quem não era... quem não frequentava, por exemplo, a glória para Deus, mas como a gente teve uma ascensão, sim. Alguém ali da igreja, eu conheço, eu já vi o nome dele na cidade. Ele é cantor, chama ele. Eu me escondia, e aí alguém falou, olha, ele é cantor, o irmão dele é cantor. Aí a gente começou a se apresentar, começaram a vir uns convites, as primeiras gravações. E aí, quando a gente começou a gravar, vimos a dificuldade. Agora eu respondo aquela pergunta. Sim. Diante da dificuldade que eu enfrentei, Deus me deu uma revelação, eu acordei com o nome Cidade de Talento. Olha que maravilha. E orando a Deus, Deus falou, é um concurso de calouros. Então eu peguei a minha dor da dificuldade e falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar pessoas, porque se eu ajudar pessoas, Deus vai me ajudar. Com certeza. Então eu comecei a servir com o talento que Deus me deu. E coloquei o pé, comecei a fazer o evento, a primeira edição em 2011. E aí foi um sucesso, Tainara. Até hoje, sucesso. 5 edições. Eu fui atrás para poder ver. Tá no YouTube. Foi um sucesso mesmo. Tinham cantores, né, de renome. renome lá, né? E foi, de fato, eu vi. E nós tivemos um público, claro, que no espaço não cabe 5.000 pessoas. Eu não seria aqui... a gente não acrescentaria aquilo que... a gente tem uma biografia desse evento. Durante 5 anos, esse evento movimentou, ele aconteceu no Bloco Cultural. Sim. E nós temos, todos os eventos foram um sucesso, casa cheia, e como nós temos toda a biografia do evento, em 5 edições, entraram dentro do Bloco Cultural, sim, aproximadamente 5.000 pessoas. Todos que entregamos todas as gravações, cumprimos a palavra com cada integrante. Então, assim, veio o Robson Monteiro, Mara Maravilha, produtores de renome nacional. Como é que aconteceu? Espiritualmente falando, sem a mão de Deus, isso não seria possível. Uhum. Na execução, por detrás do projeto, eu, meu irmão, o Tiago, né? A Bruna, minha esposa, e o Adriano, quando Deus me estreitou com a amizade dele, que já dura mais de quase 15 anos. Maravilha. Adriano foi um grande parceiro desse evento também. Maravilha. E ele tá aqui, tá aqui. Sim. Aqui pôde. Tivemos patrocinadores, se eu for falar mas aqui. Mas ele está aqui. Tivemos o apoio da Prefeitura Municipal. Que maravilha. É assim, se a gente for citar nomes aqui, eu posso até chatear alguém. Mas assim, primeiramente a mão de Deus. Foram pouquíssimas pessoas, mas foram as suficientes para fazer corretas, exatamente, né? 5 edições que foram um sucesso, graças a Deus. Maravilha. Foi benção. Que maravilha. Eu sei, né, que nesse mundo, né, de cantor, de gravação, de viajar, tem muitas dificuldades. E tem muitas coisas, às vezes, em que nós temos que fechar os olhos e falar, Deus, não deixa com que isso entre no meu ouvido, entre no meu coração. Teve para vocês esse momento? Exatamente. Que vocês passaram por dificuldade e falaram assim, olha, isso aí pra gente não ficar, a gente vai orar aqui, falar, Deus, não deixa entrar, porque se entrar,
né? Muita dificuldade. A primeira dificuldade foi eu aceitar, porque geralmente quem tem chamado não quer. Quando você vê alguém, eu quero, eu vou, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor. Quando alguém vai em busca de título, é fácil identificar que esse pode ter muito problema, porque geralmente quem tem chamado não quer. Não quer por quê? Porque não é que você quer desprezar o que Deus quer, é porque a chamada, o escolhido não tem escolha. A chamada vai muito além do talento. E eu já quero aqui fazer um adendo que talento não segura ninguém, oratória não segura ninguém, inteligência não segura ninguém, até porque Salmo 119, a inteligência que a gente tem é Deus que dá. Até a sabedoria, primeiro que ela não está na terra, Jó 28, está no céu. O que segura alguém na chamada, pelo menos eu posso dizer, são duas coisas: vida com Deus de verdade, humildade e oração. E ainda assim, vai ter desafio. Desafios como esse. Quando eu sou chamado por uma gravadora para gravar o segundo CD com meu irmão, eu já tinha quase 10 anos de empresa, porque a galera que me via cantando, às vezes, não sabia dos bastidores. Então, eu sempre trabalhei no privado, até que um dia, na oportunidade de segundo CD, ou eu gravava o CD, porque eu tinha que subir a São Paulo todos os dias, praticamente. Repertório é uma rotina bem intensa. Bem Não é uma coisa que intensa, você né? faz de 24 horas. E ali eu tomei a decisão, e já quero aqui falar para os casados, até para quem está namorando, para quem está noivo. Concordância é poder. Muita gente Sim. acaba não desfrutando dos projetos de Deus porque não há concordância. E aí eu sentei com a minha esposa, ela estava grávida da nossa primeira filha, a Isabelle, e eu falei, o que eu faço agora? Porque Deus falou que eu tinha uma chamada, e ela sabia. E para eu gravar esse CD, eu vou precisar ficar indo para São Paulo quase todo dia. Ela, se Deus falou, tá falado. Pedi Que conta da maravilha. empresa em 2012 e tô até hoje vivendo o meu chamado, o Que reino. maravilha. Ah, Diego, você só trabalha com música? Não, a gente faz uns paralelos. Mas eu Sim. tomei a decisão. E se eu pudesse resumir, eu coloquei o pé e até hoje eu tô vendo o chão de Deus. Amém. Isso não quer dizer que eu não Glória a sofri Deus. ou que eu Sim. não sofro. Isso não quer dizer que eu não tive lutas, lágrimas, pessoas dizendo, primeiro que quando eu saio, tomo a decisão de sair da empresa, eu recebo uma proposta maior, de um salário maior para ficar. Olha só. Toda vez que Deus quiser te levar a uma profundidade, toda vez que Deus quiser te levar a um outro nível, vai surgir propostas para te distrair, mas nada é melhor que a proposta de Deus. É verdade. Então é muito forte isso aqui, viu? E de lá para cá, a gente está aí no reino, fazendo a obra, gravei 5 CDs, e Deus está trabalhando, com desafio sempre, mas sempre deixando claro que se não fosse o Senhor, Nada disso não teria estaria aqui acontecido. conversando com você. Não. Cada conquista, cada passo, eu falo, foi a mão de Deus. Já tive Sim. vontade de desistir, quem é que nunca teve? Verdade. Mas Deus não deixa. Amém. E como é que foi essa sua parte de começar a escrever? Porque assim, a gente sabe que para poder fazer isso, né, a pessoa tem que ter uma paciência, um dom também, porque não é fácil você pôr no papel aquilo que você quer pôr e que a outra pessoa venha a compreender. Como é que foi essa parte sua aí que começou? Não, eu vou escrever. Conta aí pra gente como é que foi isso. O primeiro livro meu nasce na dor. Antes de estar casado com a Bruna, mandar um beijo pra minha esposa, né? Eu falo que ela não é 50, ela é 80%. Um beijo também, viu, É. Bruna? Queria muito que você estivesse aqui. Mas creio que nós vamos estar todo mundo junto em algum momento. Então, antes de conhecer a Bruna, eu tive um noivado e um relacionamento que durou, não vou me estender também para resumir, que durou aproximadamente 6 anos. E perto de casar, Deus usa o meu irmão, os vasos de casa, Sim. né? E dizem que os vasos de casa não têm honra. É que às vezes você não quer honrar. Aí volta no que eu falei, os profetas, né? Sim. E o meu irmão, numa noite comum, eu ainda estava na empresa. Foi tudo dentro desse período que Deus faz a transição da mudança interna, né? Vai fazer minha obra, um encontro com Deus, no período pós-luto. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo e eu estava noivo, né? Na época, eu a conheci, na época que eu ainda não servia ao Senhor. Conclusão, e meu irmão falou assim, Deus me deu uma revelação. Assim, eu falo de quina, né? Sem mertiolate. Você não vai casar.
Eita. Não, parece loucura, mas Aí você, como assim? não, esse noivado Como vai assim? acabar. Aí eu falei, você tá me amaldiçoando? Tá Eu vendo? tava Praga. começando na fé, eu falei, tá tudo certo, eu tô com a aliança. Ele falou sim, mas Deus não vai deixar. Deus usou meu irmão. Eita. 30 dias depois acaba o relacionamento. Eu recebo um convite pro término. E 6 anos não são 6 dias, e ali começa o processo e Deus trabalhando. Conclusão. Desde criança, eu gostava de escrever histórias. E Deus, isso aqui é muito então forte, isso era hein? desde a sua infância. Isso então... E aí depois é que na maturidade, Deus faz te lembrar. E outra coisa, tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e eu vou falar pra você, Tainara, você tá fazendo esse podcast hoje porque lá atrás Deus te deu a amostra. Com certeza. Deus, ele te dá a amostra. E a imaturidade, eu era uma criança. E qual foi a amostra? Eu sempre gostava de fazer desenho, de escrever historinha do coelho que brigou com o cachorrinho, coisa de 10 anos. E eu tinha lembrança de que eu ficava criando umas histórias. Era um dom que não era enxergado. Tem muitos dons em nós que Deus vai fazer a gente enxergar. Quem sabe você está dizendo, fulano tem dom, agora é para você que está aí desse lado. Está dizendo, todo um canta, outro prega, um é doutor, outro é isso, e eu? Ei, quando você se relacionar com Deus, ele vai mostrar o dom que você tem. Você é especial, tem algo de Deus que Deus deu para você e não deu para ninguém. Só não se revelou ainda. No tempo certo, Deus vai fazer isso aflorar e você vai ser conhecido pelo que Deus entregou só para você. Amém. Então, na dor, eu chegava do trabalho e começava a colocar, tinha um punhado de folha solta. Sabe esses cadernos que quando você pega um caderno velho Sim. e quer jogar fora? Até os detalhes. Eu comecei a arrancar as folhas que estavam limpas e coloquei numa pasta. Toda vez que eu chegava em casa da última empresa que eu trabalhei, eu começava a colocar nessas páginas o que eu estava sentindo. Isso em 2007. Todo projeto de Deus tem a hora certa de aparecer. Assim foi com Davi. Davi começou no pasto, cuidando de ovelhas, o 8º filho de Jessé. E ninguém estava vendo. Até que um dia ele recebe a ordem do pai, só para fazer um paralelo aqui com... Ele recebe uma ordem do pai para levar um lanchinho para os irmãos, na linguagem contemporânea. Sim. Ele vai lá, ele vai preparado sem saber que está preparado. E o que acontece com Davi? Davi vê uma oportunidade onde todos estavam dizendo que é problema. Tá Eliabe, Abinadab, Samar na frente da batalha. Todo mundo com medo, né? E ele fala, mas quem que é esse aí, né? Que veio contra o nosso... Como assim, né? Como assim? Esse incircunciso aí, né? Como Eliabe ainda chama ele de vaidoso, presunçoso. Eu fui buscar o significado. Que vaidade é essa, Davi? E só que Davi estava preparado. Totalmente. E o que me espanta nesse texto, só uma pincelada, é que está diante de Golias, tá Saul, o rei Saul, e a maior força bélica da época. Os homens estão fortemente armados. Em 1 Samuel 17, não me falha a memória, a Bíblia diz que eles estão tremendo de medo. Se você publicar, eles estão aterrorizados. Sim. E Davi, ele se posiciona, mas Deus já deu uma amostra, né? E quando eu falo de amostra, esse aqui é algo do céu para a sua vida, voltando ao que eu falei há minutos atrás, Davi tocava harpa para Saul. Era Deus dizendo, hoje você entra no palácio para servir, amanhã você entra para morar. Tá entendendo porque você não deve pular as fases? Verdade. Tá entendendo porque fase não se pula, fase se vive? Tá entendendo porque você tem que servir? Porque se não servir, Deus não dá poder de governo. E tem que viver os processos, né? Seja em qualquer área que for. Exatamente. Em todas as áreas você tem que ver o processo para que você tenha experiência, para que você crie uma autoridade, você tenha algo também para poder contar. E foi aí então que nasceu só o tempo? Ele nasce, eu escrevo um punhado de folhas, numa mudança escrevo em 2007. Se puder, eu acho que eu tô falando, tô acelerado, né? Mas tá indo. Pode ficar acelerado. Qualquer coisa vamos ao vivo. Depois vamos embora. Se não quiser cortar, não tem problema não, que é espontâneo. Eu escrevo ele em 2007, coloco tudo aquilo que tá aqui dentro. Deus começa a me dar revelações profundas de como, da forma que eu podia superar aquilo. Eu registro tudo. Um momento em que eu começo a mergulhar nas escrituras, começo a ser tratado por Deus. E se eu pudesse dar um resumo, era Deus dizendo, o que eu tenho para você é maior. Você preparou o seu caminho, você quis do seu jeito. Tá doendo, eu sei, mas dos homens são as preparações do coração. De mim
Não vinha a resposta da boca. Escrevi, guardei numa pasta. Em 2016 eu mudo de endereço e tirando as pastas, as coisas da caixa, eu me deparo com um punhado de folhas e na arrumação eu deixo aquilo visível e falo, eu tenho que ver aquilo ali porque aquilo eu escrevi em 2007. Ali estava o livro pronto e eu não sabia. Pego aquilo tudo... Você já tinha Você já não se lembrava mais. Deus me fez lembrar. Aí quando Deus fez... Oh, que maravilha. E aqui vai uma revelação, hein? O maior projeto está dentro de casa. Às vezes você está buscando fora. Você lembra da viúva? Eu não tenho nada, senão um punhado de azeite. E com aquele punhado de azeite, ela só não tinha direção. Buscou o profeta. Direção, olha só que maravilha. Olha só. E qual foi a direção? Ela foi, de repente, você não resolveu o problema porque você está buscando a direção errada. Não abra o coração para quem não abre a Bíblia. Não abra o coração para quem não gosta de oração. Você tem que procurar pessoas, isso está no meu livro Deus de Jabez, que antes de abrirem a boca, que ela tem que abrir a Bíblia. Agora, você buscar conselho, vai apertar um pouquinho aqui, mas você põe na conta da Tainara depois. Presta atenção que isso aqui é do céu, tá testificando e já estou sentindo a presença de Deus. Sabe por que algumas coisas ainda não deram certo? Porque você está abrindo o seu coração para quem não abre Bíblia. Você está abrindo o seu coração para quem não gosta de oração. A viúva, ela procurou o profeta. Profeta que tinha amizade, Obadia, se não me falha a memória, que tinha amizade com o esposo dela que havia falecido. Ou seja, quem é de visão, oh meu Deus do céu, não é perfeito, mas dificilmente erra a direção. E você sabe, ela dá a direção, entra no quarto, fecha a porta, conclusão, e eu profetizo sobre a sua vida. Ela estava cheia de problema. Segundo alguns estudiosos, os filhos que eram escravos trabalhariam aproximadamente 10 anos para pagar a dívida. Em 24 horas, a mulher que devia se tornou empresária. Empreendedora. Você conhece a história? 2 Reis 4. Medita lá. Vai e viva do resto. Paga a tua dívida, perdão, tá escrito. E viva do resto, ou seja, vai empreender. Ou seja, o que Deus vai te dar em 2025, o que Deus vai te entregar em 2025, vai ser para você transbordar. Tá dentro de casa. Quem sabe a gente tem que procurar a dracma que está perdida. Quem sabe só está faltando insistir na oração mais um pouquinho. Quem sabe só está faltando você pedir equilíbrio, pedir direção, e Deus vai usar o que está dentro de casa. Vai lá, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, você vai encontrar e vai viver melhor ano da sua história, em nome de Jesus. Amém. E foi então aí que veio Só o Tempo Revela. Só o Tempo Revela. Que nome lindo, hein? Ele nasce após a perda do relacionamento. Aí Deus me deu de presente esse livro. Que maravilha. Aí foi onde você lembrou dele, pegou ele e agora eu vou lançar. Vou pro notebook, passo tudo e aí eu lanço independente. Depois do lançamento me frustro. Porque olha só, na imaturidade a gente dá ouvido a vozes estranhas. Sim. Posso fazer uma aplicação aqui? Sim. Quando o projeto é de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. Neemias, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Cuidado até para quem a gente fala. Exatamente. O nosso projeto, com certeza. Ó, vamos embora, pode dizer. Neemias, ele vai reconstruir os muros. Engraçado que isso aqui é muito forte. Em mais de 100 anos, se não me falha a memória, segundo a história, eu vou aplicar com esse testemunho. 142 anos, Jerusalém está sobre os escombros, portas queimadas ao fogo. Ninguém foi lá para resolver. Ninguém foi ajudar. Ninguém foi servir. Eu já quero aplicar. Neemias sai de copeiro a governador, porque ele serviu. Quem serve, Deus dá poder de governo. Ele sai do conforto do palácio, vai servir, só que tem Sambalat e Tobias querendo atrapalhar a obra. Sabe por que você não deve dar ouvido? Porque a obra é de Deus. É por isso que você está sendo aí perseguido. Por isso que alguém está dizendo, para com isso. Isso não vai dar em nada. Você está iludido. É Sambalat e Tobias. Diego, você está desabafando? Não, está na Bíblia. Eles existem. Quer mais um exemplo? E eu já vou falar aqui como eu lancei o livro. Bartimeu. Tá no chão. Tá sozinho. Sem voz, sem vez, sem moral. Verdade. Ninguém quer pegar na mão dele. Afinal, tá cego, né? Tá sujo. Só tem a capa. Tem gente que é assim. Quem sabe você só tá com a capa. Tá vivendo a mesma história. Mas fica tranquilo. Ele vai te pegar do monturo. Isso aqui é profecia para você que tá ligado no podcast aqui da Tainara Araújo. Isso aqui é profecia de Deus. Deus vai te levantar do chão. Você vai continuar clamando. Ele vai mandar chamar você, que nem fez com Bartimeu, e vai te fazer uma pergunta. Agora você vai ter que estar preparado.
Engraçado que mandaram ele calar a boca, tá no texto. Verdade, mandaram ele calar a E é boca. assim que fazem com você e comigo. Verdade. Cala a boca, para com o podcast. Para de Verdade. cantar, Diego. Para de pregar. Você quer ser pregador? Antes de ir para a Europa, eu ouvi nas ruas da cidade, sempre tem, né? Alguém dizendo, quer ser pregador agora? Eu falei, aí Deus falou comigo, o Espírito disse, por quê? Eu nunca falei isso aqui em nenhum lugar, mas Amém. não é um desabafo, é testemunho. Tem alguém do Sim. outro lado que vai entender. Amém. Ô, Diego, você não canta há mais de 10 anos? Você já gravou 5 CD? Fica só cantando. Tá dando certo o louvor, não? Quer pregar? Olha só. E aí Deus falou, aí eu falei assim, não, mas Deus não tirou o canto, Deus acrescenta, porque o Deus que eu Acrescenta. sirvo não tira, acrescenta. Com certeza. Então, conclusão, se você não der ouvido à voz estranha, você vai ver o seu projeto como um projeto de Deus. Eu lanço o livro e começo a ouvir, porque agora não era o Diego de agora que dava ouvido às vozes estranhas. Não era o Diego que andava distraído, que tinha um projeto, mas ouvia vozes estranhas. Lancei e alguém dizia, isso aqui é forte, hein? Se é Manda. muito novo para lançar livro, Olha só, meu Deus. continua cantando, vive Deus. Eu não acreditava, eu dizia, eu estou servindo ao Senhor, eu estou na casa do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, depois eu entendi do joio e do trigo. O joio é intruso. E joio não é para andar com trigo, não. É isso Ele mesmo. anda porque é intruso. Eu falei, meu Deus, eu estou na tua casa. Conclusão, o que eu fiz? Vendi as cópias que tinha que vender. E não foi nem por dinheiro, até porque o valor do livro era R$10. Era só para pagar o investimento. Eu queria mesmo que o conteúdo chegasse na ponta, porque o que está ali mudou a minha história sentimental. Sim. E você queria que mudasse também a vida de outras pessoas. Exatamente. Conclusão, Maravilha. Tainara. Lanço e com voz estranha, eu falo para mim mesmo, ó, eu vou deixar aqui em Provérbio 22, se der tempo, não quero mais saber, deixa esse livro aqui. Editora não quer me ajudar, eu acho que não é tempo mesmo, não. Ouvido a voz estranha. Deus está falando com você, né? Você tem que continuar, não dê ouvido à voz estranha. Conclusão, um certo dia, março de 2022, eu estava num culto. Aquele culto que deve acontecer com você, com a Amanda, com o Adriano que está ali nos bastidores, sentei no último banco e disse, não quero cantar, só quero ouvir. Cabisbaixo, e ali Deus restaurou a promessa. Uma mulher, uma profetisa, Olha a coisa. olhou para mim, uma igreja que eu nem congrego, fui visitar. Glória a Deus. Apontou o dedo de longe e acontece essa mesma cena. Já deve ter acontecido com você. Ei, você! Aí você faz como? Hã? Né? Olhar pra trás. Quem? Não, Eu. é você mesmo. Deus me deu uma revelação sobre a sua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Há um projeto que tu deu pro perdido. Vive Deus, em março de 22, não me lembro o dia. Meu Deus. Eu vou tirá-lo do papel. E digo mais, tu vais a Portugal. Eu vou falar para você, Eita. isso aqui é tão surreal que os carnais não vão entender. Não vão entender. Porque Paulo disse que os carnais não compreendem as coisas espirituais. Isso aqui é para quem quer viver algo surreal. Sobrenatural. Foi dessa forma. Conclusão, 3 meses se passaram. Quando? Porque Deus, ele não rouba a consciência de ninguém, o Espírito Santo. Quando ela falou, eu ainda tentei confrontar o profeta. Sim. Projeto que eu dei perdido, olha o orgulho que eu ia entrar. Eu não desisti da minha chamada. Eu tô firme. Aí o Espírito Santo falou aqui, Tainara, ó. Só o tempo revela. Eita. Vive Deus o que eu tô te falando aqui agora. Aí quando eu tentei, tipo assim, falar, meu, eu acho que é da cabeça dela. A gente é assim, a gente fica que nem Sara. Deus tá dizendo, Isaac vai nascer, eu vou cumprir. E a gente ri, né? Eu tô avançado de idade, o corpo já tá amortecido. Assim, né? Fiz que Isso nem mesmo. Sara. Sim. Não era pra menos, né? Eu tava frustrado. E crente se Sim. frustra, viu? É isso O mesmo. religioso diz que não. Isso Mas mesmo. crente se frustra, chora. A presença de Chora. Jesus, isso aqui é a frase do Adriano e dá um... Eu vou dar honra a quem tem honra. O Adriano fala uma frase pra mim há mais de 10 anos. Eu não sei. Ele diz... É original, né, Adriano? Ele fala, não peguei do Google, não. A presença de Jesus não ausenta as tempestades da vida. Não ausenta. Uma que Jesus falou, né? Que ele venceu o mundo e que nós também iríamos vencer, mas também ele falou que nós iríamos passar. Exatamente, Tainara. Entendeu? Que nós não iríamos estar isentos, mas que ele iria enviar o Consolador. Glória a Deus. Né, que Exatamente. está aqui conosco.
Na verdade, então, de fato, a gente passa e vamos E é o que embora. essa geração tem que entender. Sim. Conclusão, 3 meses depois, não vou conseguir explicar, porque milagre não se explica, se vive. Deus me conecta com uma editora de Braga, Portugal. Eles aceitam o meu livro, faz uma... eu envio o original, que é o nome específico, eles mandam o PDF, em Word, enviei. Isso aqui eu já contei num podcast, eu sei que Deus vai ressuscitar sonhos. Por isso que Deus, Tainara, por isso que esse podcast nasceu no coração de Deus, Deus plantou no seu coração. Amém. Porque através por que o seu projeto não vai parar? Eu já quero aqui ser profeta na sua vida. Amém. Porque através de você está transbordando. Amém. As pessoas que você traz aqui, você está dando conhecimento de trabalho, conhecimento espiritual. Então, através de você, Deus está transbordando nesse podcast. Amém. E o que Deus está dizendo para você aqui em tempo real? Que quando Deus promove, Ele sustenta. Amém. Quando a gente promove, a gente sustenta. Mas quem promoveu isso aqui foi Deus. Então, fique em paz. Amém. Então, 3 meses depois eu mando... Eu não sei como eu me conectei, não tem explicação. Só sei que eu mandei o projeto. Foi algo surreal, não dá para ficar explicando muito. Mandei e a editora falou, com 15 dias eu te respondo para ver se o seu projeto foi aprovado. O tema do seu livro é interessante, fala de vida sentimental, superação, é interessante. Porém, com 15 dias eu te respondo. 30 dias se passaram. Eita. E nada. E eu reclamando em casa. Não brinca. Por quê? Porque às vezes a bênção chegou. Lembra da passagem da tempestade? Tá vindo Jesus por cima do mar, o barco vai afundar e um dos discípulos vai dizer assim, é um fantasma. É isso mesmo. Eu tava assim, Jesus tinha chegado na minha casa, a promessa tinha cumprido e eu tava dizendo para minha esposa, a editora não ligou, eu vou mandar um áudio agora, é uma falta de respeito. Deram 15 dias, olha a mensagem aqui, Bruno, ó. Falta de respeito, quer brincar com o meu sonho? Lá, e eu disse, vou me frustrar de novo, eu já tava frustrado mesmo, por que eu fui mexer com isso? Olha só. E ainda bem que eu fui educado. Aí eu mandei o áudio. Boa tarde. Vocês falaram para mim que com 15 dias... Ó, e ainda bem, olha... Tome cuidado, hein? Dependendo do seu comportamento, você fecha a porta. Às vezes Deus abriu a porta, só que a forma de você se comportar pode fechar. Às vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o seu comportamento. Eu quase perdi a oportunidade, mas a misericórdia me alcançou. Porque a minha esposa, a mulher sábia, edifica. Ele pega leve, hein? Olha como você vai falar. Eu disse, vocês não me responderam ainda. Aconteceu alguma coisa? Imediatamente a resposta chega. Estamos 30 dias aguardando a sua resposta. Já Meu mandei o e-mail. Deus. Foi você que não viu. Ó, eu até me É de arrepiei. Já tinham já te dá um- mandado. Ou Vive seja, Deus. não tinha nem passado 15 dias, então. Já tinha quase 40 dias e eu ainda... Eles te mandaram antes até Antes do ainda. o período de 15 dias. Olha Sabe só, como eu meu tava? Deus. Eu tenho que aplicar a Bíblia, não tem como. Não tem como. Paralítico de Betesda. 38 anos. Ele de frente pro tanque. Toda vez que o anjo descia em tempo, tocava pelo que descesse ali, era curado. Jesus está na frente dele. Jesus está ali para resolver pessoalmente. Às vezes a gente acha que Deus vai vir pelo tanque. A gente quer ensinar Deus a chegar. Ah, fulano conseguiu assim. Fulano, Deus levantou assim. Ei, Deus raramente se repete. Posso falar aqui? Pode? Eu vou voltar. O cego Bartimeu, quando ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, ele respondeu sem titubear. Bartimeu respondeu, que eu tenha vista. Na mesma hora, a visão voltou. Só que em João 9, para o cego de nascença, Jesus promoveu a cura da visão, da restauração. Só que em João 9, ó, Deus raramente se repete. Se em Marcos 10, Jesus diz, tenha vista, porque ele sabia o que queria. Quem sabe o que quer não erra no pedido. Tá num livro meu isso aí, é muito forte, eu faço essa aplicação. Maravilha. Então, só que Deus promove uma outra cura de forma diferente. Para o cego de nascença, ele tem que andar, eu estudei o texto, 32 quilômetros. Para um, Deus fala, seja curado agora. Já foi. Para outra, vai lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O nosso problema é achar que Deus vai fazer na nossa vida como fez na vida do João, da Maria. E Deus já está dizendo, eu tenho algo inédito para você. Eu não vou fazer da mesma maneira. Eu vou fazer de forma diferente. Amém. E foi então aí que veio o convite também para você ir para Portugal. Eu Já abro o vamos entrar e-mail, já, tá lá, mas- o livro foi aprovado, me conecto à Eita, editora, lanço o maravilha. livro e Portugal não estava na história.
Sim. Deus é pleno. Eu já quero liberar uma palavra. O Deus que começou a boa obra no seu casamento, na sua empresa, na libertação do seu filho que está nas drogas, na prostituição. O Deus que prometeu salvar o seu marido, levantar a sua empresa. O Deus que prometeu te colocar na cadeira aí na sua cidade. O Deus que fez a promessa, eles não são como os homens. Homens falam muito e a grande parte fala pouco. Deus fala pouco e faz muito. Quem sabe o seu problema, o meu problema, é confiar no que os homens estão nos prometendo. A Bíblia diz, você não precisa generalizar, Salmo 60, verso 11, que vão é o socorro do homem, mas o seu socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra e tem socorro chegando. Depois do livro lançado, surge o convite a Portugal. Olha o que Deus fez, Tainara. Isso, você já tinha recebido a profecia. Já tinha recebido a profecia. Né? E Deus não usou a boca dela para falar o projeto. Deus falou comigo. Vou restaurar o projeto que você deu perdido. Só o tempo revela. Quando o livro está no forno e a editora me diz, vai lançar, e lança o livro, meses depois, surge o convite a Portugal. E Deus me fez lembrar. Eu disse que te levaria lá, só que eu não entendi o mistério. Então, a editora é de Portugal e Deus, e através de e outra coisa. Agora deixa eu falar algo aqui para você. Você tá querendo desistir? Eu demorei, foi 15 anos. Demorei não, eu esperei 15 anos para lançar esse livro com a editora. Olha só. Aí você abriu a empresa agora. Você começou agora. E você quer desistir? Para com isso. O que é isso, gente? Eu tô dizendo aqui que Deus me fez fechar um contrato com uma editora de 1 ano e meio e me levou a Portugal, mas esse projeto ficou 15 anos na gaveta. Ah, demorou? Lógico que não. Deus estava me preparando e está preparando você. Não sei se 13 como José tu espera, não sei se 12 anos como a mulher do fluxo de sangue, não sei se 40 anos como Moisés, não sei se 20 anos como Jacó, não sei se 15 anos como Davi, tempos que eles esperavam. Eu não sei se 25 anos como Abraão. O que eu sei é que se você esperar o tempo de Deus, Deus vai tirar o projeto da gaveta, vai financiar e vai fazer você ver a promessa. Amém. E aí, tu foi pra lá? Fomos para lá. Lá para Portugal. Aí diz aí como é que foi essa parte. Olha, foi algo incrível que até hoje eu estou digerindo. Por quê? Porque foi uma promessa, não tem explicação. Eu dentro daquele avião, e foi no momento de crise que Deus me levou para lá. Eu não tinha a passagem, eu falo que foi o céu que financiou. Tive a honra de ir com o Adriano, um parceiro, né, um companheiro ministerial, e Deus financiou as nossas passagens, né? Através do nosso amigo Adriano. É um testemunho muito forte. Quem sabe ele não pode testemunhar aqui também algum dia. Com certeza. E então, eu fui vivendo. Então, eu comecei a lembrar 11 horas de voo, né? Muito medo. Não vou mentir. Imagina. Ele até brincou comigo, o Adriano, e quando subiu, ele falou assim, começa a pedir perdão aí, hein? Porque agora é 11 horas e voo direto. Eita! Então, o que a gente pensa ali? Aí eu vou ter que usar a Bíblia. Não, eu sou assim. A mão de Deus está fazendo isso. Por quê? Com certeza. Porque você está saindo do país no momento onde todos estavam falando de crise. Sim, onde todo mundo está falando não vai, né? Não é o momento. E não tinha agenda, né? Deus preparou tudo. Antes, quando nós ganhamos as passagens, o céu financiou. A gente tem que atribuir isso a Deus, né? E ali, o que eu vivi? É surreal, não tem explicação, porque não é comum. E outra coisa, quantas das vezes, andando pelas ruas da cidade, pelo Brasil afora, esse negócio de cantoria não dá certo, não. E eu já ouvi, rapaz, onde você mora? Porque Cubatão foi marcada por uma... eu tenho muito respeito pela cidade, mas nos anos 80, Cubatão foi conhecido como a cidade mais poluída do planeta. Sim, tinha muito. E em muitos lugares que eu passei, quando as pessoas falam, de onde você é? Eu falei assim, eu moro em Cubatão. Aí pronto, já, né? E aquela terra lá é terra... Eu não vou falar aqui em respeito aos nossos habitantes, a qual eu tenho muito respeito. Não, e eu sei. Sou natural do Guarujá. Eu morei lá, eu nasci lá, né? Pode sair alguma coisa boa de Cubatão? Que nem falar de Jesus, né? De Nazaré? Nazaré, isso mesmo. De Cubatão, Deus me levou. A glória é pra Deus, gente. Às vezes a gente testemunha, e é até difícil você testemunhar em alguns lugares, que Deus tem que estar no negócio. Mas olha,
Eu já ouvi voz assim, ó, de Cubatão não sai ninguém. Quando eu vi isso, Deus me levou pro Raul Gil. Ah, me conta como é que foi isso? Lá do Raul Gil? Vamos embora. Depois a gente retorna lá. O Raul Gil, Deus lá pra colocou Portugal. o Adriano no nosso caminho. O Adriano é muito ético, né? Muito discreto. E através de um contato dele, ele foi uma ponte de Deus. Eu então atribuo isso a Deus e ao Adriano. Amém. Numa reunião, é onde eu fui surpreendido e quando dei por mim. As coisas de Deus, Tainara, é que nem eu tá aqui, é algo do céu. O mesmo peso, olha o que eu vou te falar aqui, é muito forte, tá? Alguns não podem compreender. Cada lugar que eu entro, seja numa igreja, nos valados, na comunidade, ou nos grandes templos, ou numa garagem, aonde eu entro para fazer o que eu estou fazendo aqui, tem o mesmo peso quando eu fui para a Europa. Porque não é o lugar que você vai, é o propósito. Ele é É o maior que a propósito. proposta. Sim. Quando eu entendi isso, virou uma chave na minha vida. Isso aí é uma chave, hein? Olha só. Não é o quê? Repete Não aí. é a proposta, É o propósito. é o propósito. Quando a pessoa compreende que é o propósito, Deus te leva. pronto, aí nada te impede mais. Não impede. Não impede mais. É no Raul Gil, é lá na Espanha, onde o céu me levou. Foi Deus que me levou. Nem todos celebram. Faz parte. Faz parte. Mas tem os que celebram. Mas foi Deus que levou. Diego, de Cubatão nunca saiu ninguém não, hein? Aí a gente foi aparecer lá em rede nacional, participei do banquinho, fiquei 30 minutos no ar e só não ganhei por injustiça. É um desabafo aqui, mas já tá perdoado. Tá Se você perdoado. vê ao vivo, aquele primeiro lugar era meu. Mas eu fiquei feliz do mesmo jeito. Eu fiquei em Maravilha. segundo lugar. E olha o que Deus fez. Então, palavras como essa, ninguém sai de Cubatão. E foi de Cubatão para o outro lado do mundo. Por quê? Porque quando você faz em Jerusalém... Eu quero falar para os cantores, para os empreendedores. Comece em casa. Começa servindo o seu bairro. Começa vendendo ali no bairro. Porque aqui não é só para cantor, não. Os cantores que às vezes eu não vou se não me der tanto. Eu não sou nada, tenho nada contra quem cobra, não. O obreiro é digno do seu salário. Mas eu já me deparei com alguns cantores que se você não der o cachê tal, ele não vai. Agora, quando eu estava lá na Europa, Deus falou, não devo nada para ninguém. Tu serviu Jerusalém e vai para os confins da terra. Ei, serve a sua casa, serve o seu pastor. Sabe quando ele te chama para aquela oração? Vai lá, ora. Adote alguém em oração. Ah, eu não vou cantar ali não, porque não tem outdoor, não tem ninguém famoso. Ô, meu filho, quando eu estava lá na Europa, pregando em Seixal, na cidade de Porto. É tão bonito falar isso, gente. É lindo, Mas né? deixa eu falar, aí Deus me lembrou. Você lembra quando você cantava para 3? Quando você pregou na praça? Quando você pregou debaixo da ponte, que tem a Ponte do Casqueiro, muito famosa em Cubatão. Ninguém viu, 8 da manhã, caldeirão de fogo, os moradores de ruas fazendo os seus alimentos ali, e você cantando o hino 15 da harpa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em em Jesus. Amém. Foi ali pela fé que meus olhos abria agora. E lá no avião, nas asas de ferro, vou te colocar nas asas de ferro. Quando o avião desce, Deus falou, ó, fez em Jerusalém, serviu a tua casa, agora você vai viver isso aqui. Então tem que fazer a lição de casa. Coisa linda. E a glória para Deus. Não chegaria, deu medo. Na segunda vez, não. Então, assim, é Deus que faz. Não é sobre o talento. Deus deu talento? Deu. Lá lancei livro, preguei o evangelho. Olha o que Deus fez. E quando eu comecei... E nas igrejas que eu entrava, as pessoas compravam meu livro, Tainara. E Vendendo você? em euro. Meu Deus. Eita, coisa boa, hein? Em Eita, euro. como Deus é maravilhoso. Baratinho, tá? 10 euros. 10 euros, tá, gente? Como Deus é maravilhoso, É. hein? Vendendo em euro. Como é que ficou minha cabeça? Como é que ficou? Deus, não me deixa se lambuzar. É a tua glória. Você pode ficar contente com a sua obra, Sim, Paulo a gente disse. fica- Mas ali é um sentimento de alegria e de temor. Porque ali, 15 anos viajando, já com vontade, às vezes, de desistir. Aí você, do outro lado do mundo, pregando, dando autógrafo. Autografa pra mim, os portugueses. Autografa pra mim. Tira uma foto comigo. Tá lá no meu Instagram. Eu vi. E aí eu falei, meu Deus, tu és o Deus de promessa. Me Glória perdoa, a Senhor. Deus. Então, assim, não tem explicação.
Eu falo que vale a pena. Dói no começo, você não entende, você quer desistir, então não desista não. De repente você não tem nada a ver com a sua história, não é, você não canta, você não prega, conclusão, mas você tem uma empresa, você tem um projeto, e Deus está dizendo através do meu testemunho, eu vou fazer infinitamente mais, além do que você pensa, Amém. além do que você imagina. Amém. Você foi também para a Espanha. O motivo que você foi para lá também foi para. Na segunda vez, Sim. um pastor que havia me recebido, tem uma cidade que eu sempre confundo com Santa Maria da Rita, se não me falha a memória. Eu fico trocando Santa Maria da Feira, Santa Maria da Rita, enfim. É uma cidade de Sim. Portugal onde ele tem uma sede. Fica próxima a Lisboa, essa igreja, ali nas proximidades. E aí, na segunda vez, eu humildemente, porque quem precisa vai por baixo, não vai por cima. Quando Deus me dá a oportunidade de voltar em novembro com o Adriano, eu fiz que nem Davi, eu falei Ah, tá. Então tu foi 2 vezes para Portugal? 2 vezes, Ó, que no maravilha. mesmo ano. Ó, que maravilha, Ali eu hein. já fiquei como os que sonham, Salmo Como 126. assim ninguém sai de Cubatão? Ninguém sai de Como assim? Oxi. Na segunda vez ficou mais fácil, porque a questão da distância, tudo novo, como é que vai ser, como é que vão me receber, eu nunca preguei fora, eu nunca cantei fora, como é que é o público lá, como é que, né, você tem toda uma preparação, e Deus estava me preparando. Sim. Conclusão, na segunda vez, o pastor Nildo, a qual eu tenho muita gratidão, inclusive, olha como Deus é tremendo. Lá atrás eu falei que o milagre está em casa. Quem que é o pastor Nildo? A minha esposa fez a logo da igreja deles, que eles inauguraram lá. Quando eu fui para Portugal, a minha esposa, dentro de casa, fez essa agenda para mim. Amor, eu vou plantar a semente e vou falar com a esposa do Nildo, que é presidente do ministério tal. Eu não sei como ela vai entender, mas eu vou dizer para ela que você está indo a Portugal e se eles podem te receber lá. A minha esposa fez a agenda para mim, uma das agendas. Meu Deus. Coisa linda. Através da minha esposa, eu me conectei com o casal. Chegando lá, a primeira vez eu fui, me honraram muito, agradecer. Na pessoa do pastor Nildo, eu quero agradecer ao pastor Jonatas, ao pastor Lúcio Gomes, oh meu Deus, eu não posso esquecer de ninguém, ao pastor Renato Palhares, da de Belém ou Adebrais. Adebrais ou Belém, Adriano? Não me lembro. A de Belém, né? Todos os pastores, me perdoem se eu esquecer, ao pai do Jonatas. Então, na segunda vez, o pastor Nildo falou, agora eu quero te levar na igreja da Espanha. E Deus usou uma irmã, eu fui pregar. Quando eu voltei para cá, muitas pessoas falaram para mim nos bastidores, eu não te convidei para ir pra igreja, até hoje eu não entendi. Falou assim, eu ia te ligar quando você chegou da Europa, mas eu achei que, como você veio de lá, né? Ah, aí achou que você ia estar Não, soberbo. que o Não. cachê ia ficar alto, Ah, que que você você iria é, olha só, desabafou né. comigo. Eu falei assim, As não, pessoas acham que a gente esse é muda, né. a exposição tem um lado bom e tem um preço alto, Tem, isso porque mesmo. alguns criam coisas na cabeça. Isso mesmo, E coisa o que que nem existe. e aí eu não te convidei, Diego, mas eu falei: "Mas o que que mudou?" Na minha fala. "Não, é que eu achei que o cachê ia aumentar." Eu falei: "Mas eu nunca cobrei cachê." Oh, meu Deus do céu. Né, a gente quando vai a uma igreja, nada contra quem cobra cachê. Eu peço uma Sim, uma uma oferta de amor, sim. um combustível, uma ajuda voluntária. Sim, Agora uhum. estipular, nada contra. Se Valor, um dia Deus assim. permitir uma questão, de uma assessoria, eu tô indo na direção de Deus, nada contra quem estipula, eu respeito. Mas é que eu tenho uma forma diferente de trabalhar. E aí, quando eu fui nesse culto, uma irmã falou pra mim assim: "Você vai pra Espanha." E eu tinha acabado de chegar de Portugal. Aí eu falei, eu fiz que nem Sara de novo. Deus já tinha me levado, já tinha provado do maná. Aí você vai voltar pra Portugal de novo. E também você vai pra Espanha, desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu cheguei agora. Eu não é aqui do lado, gente. Não é na Bahia, que é longe ainda. Sim. É do outro lado Do do outro mundo. lado. E Sim. aí Deus me fez lembrar. Então Deus me deu de presente esse país aonde eu preguei, lancei o livro Que e maravilha. fizemos história pra glória de Deus. Então, assim, Tainara, Deus é tremendo. Vale a pena você fazer a obra, Tainara. Vale Que a pena. maravilha. E você também atua no ramo empresarial, né? Me conta como é que foi a sua trajetória para poder. Peraí, eu vou hoje já começar a atuar.
nesse ramo aqui? Como é que foi isso? Eu, em paralelo à carreira, eu trabalhava sempre com gestão de forma informal. Já produzi eventos, já abri loja como empreendedor, sempre gostei de empreender, mas sempre dediquei, depois da chamada, 80% para o reino. E Deus falava: eu vou te dar um negócio. E só que eu nunca tive vaidade. E aí, até que um dia eu comecei a fazer gestão pública, né? Tá sendo desafiador. Já estou um ano já na faculdade, né? Graças a Deus. Maravilha. E aí foram se abrindo algumas portas. E eu recebi um convite para trabalhar com um advogado numa parceria. E através disso a gente já pegando experiência, né? Abri minha empresa recentemente e a gente está empreendendo. E aí, como é que eu empreendo com essa empresa? Por exemplo, nós trabalhamos com. Posso fazer um merchandise aqui? Pode? Dentro dessa empresa, a gente presta mais de 10 serviços. Como, por exemplo, alguém está com problema de dívidas prescritas. Nós temos uma solução através de um suporte jurídico, a qual eu sou parceiro desse escritório de advocacia, e tem todo um fundamento dentro da lei e um advogado que é especialista. Então eu presto esse serviço. A pessoa Maravilha. está com juros abusivos no financiamento. Prestamos um serviço para solucionar isso. INSS, esses são um dos serviços. Outros serviços, que é o que Deus me deu. A pessoa quer lançar um livro, Tainara, eu posso apontar o caminho. Maravilha. Olha só, já Eu não fica aí tenho então, o hein? remédio, eu não tenho a cura, a gente tem um remédio, porque eu lancei 2 livros, O Só o Tempo Revela E e O Devo de Jabes, que está na que é Amazon, que é esse agora lançamento. seu, né, atual, né? Exato. A pessoa quer fazer, quer iniciar um negócio e não tem a logomarca. A gente tem uma parceira que faz isso. Que Quer maravilha. diagramar, quer fazer revisão, quer gravar um CD. Nós temos algumas parcerias aonde a gente pega o conhecimento que Deus me deu em 20 anos e a gente dissolve na empresa que a gente tem e aponta caminho. Então é uma parceria. Eu tô no ramo empresarial, eu tenho muita humildade de dizer para você que eu ainda estou cavando e estou deixando Deus me moldar, mas eu estou fazendo isso em paralelo ao meu ministério. Reino, 80%. Vida e de empreendedorismo, eu estou nos 10% para não se empolgar muito. Vamos aprender ainda, amadurecer ainda, mas Deus tá. Já estou tendo alguns resultados muito bacana, viu? Conta aí então. Nós já Algum, temos como é que foi? recebendo diariamente pessoas que têm dívidas prescritas, já têm entrado em contato com a GDD Que Consultoria, legal. que é a E empresa. isso é para CPF e também CNPJ. É outra coisa, obrigado por lembrar. Por exemplo, quero abrir uma empresa. A GDD Consultoria tem essa parceria para abrir sua empresa. Que legal. Estou com dívida ativa, dívidas tributárias. Eu tenho o escritório na Praça Mauá, a qual nós temos acesso e damos toda a consultoria, levamos o cliente lá, ele abre a empresa, ele resolve a empresa. Então, assim, Que tudo é maravilha. uma questão. O que a gente fala, qual que é a dor? Eu vou te apresentar uma dose, possa ser que você resolva o seu problema. E o nome da empresa é GDD Consultoria. A gente, então, trabalha com consultoria apontando direção dentro do problema que a pessoa tem. Que legal, hein? Que maravilha. Isso é bom, né? Porque às vezes as pessoas elas não sabem como começar. E Exatamente. aí ter alguém que ajude ela, que dê aquele conselho, olha, você vai ir aqui, depois você vai fazer aqui. E principalmente no ramo financeiro, onde muitos empresários, eles não sabem no comecinho como é. Exatamente. Porque muitos acham o quê? Que tudo aquilo que entra na empresa é dele. E não é. Não é assim, Não exatamente. é. No comecinho tem que tudo ser voltado para a empresa. Após isso, aí sim, vamos lá, você vai de É um desfrutar. planejamento, é uma gestão, e a gestão pública está me ajudando a ser disciplinado, a entender o que é empresa, o que é pessoa física, a descentralizar, que é o que eu estou aprendendo, né? Quando você centraliza tudo em você, você cresce até um certo limite, mas quando você descentraliza, que são as empresas contemporâneas, você acaba agregando pessoas, setorizando as tarefas e você começa a ver outros resultados. Então tá tudo muito no começo. Eu ainda, o que tem me ajudado, por exemplo, são alguns empilhamentos de informações que eu tive, por exemplo, na minha carreira. Recentemente, um amigo na cidade me ligou e falou: olha, minha filha quer gravar. E você pode me dar uma direção por onde eu devo ir? Muito bom. Em 1 hora e meia, eu dei uma consultoria para ele. Olha só. Eu falei assim: ó, aqui eu me machuquei, aqui deu errado.
Então eu fiz um mapa para ele e eu fiquei tão feliz quando ele seguiu o mapa e já tá tendo resultado. Isso é bom, né? Muito bom. A gente desenha, fala, ó, faz assim, faz desse jeito. E ali então então isso é muito bom porque eu entendi que Deus, ele não me preparou, porque aqui vai uma observação. Cristão é um eterno aluno. Posso dizer que nos negócios é tudo muito novo, mas eu tô levando a visão do reino, ou seja, o que que é discípulo? É um aluno. O que que o Diego é nos negócios? Quero ser sempre um aluno. Alguém diz, isso aí é ironia. Você tá, é uma falsa humildade. Não é. Porque eu não vou vir para os negócios sem ter uma referência do que Deus me ensinou. Se cristão é um eterno aluno, o empreendedor que não quer ser aluno, ele quebra. Porque Sim. ele não vai ouvir ninguém. Ah, eu sou formado em... Não, tudo bem, você tem que ouvir pessoas. Você tem que ouvir não seus Sim. funcionários, seus colaboradores. E quando a gente vai nessa visão de reino para os negócios, Jesus foi um empreendedor nato, Sim. né? Aí a gente já para por aqui, porque assim, se for falar de empreendedor, E Jesus empreendeu de uma forma... É claro que foi espiritual o projeto, escolheu sim, 12, mas sim, Jesus tem ali... Jesus foi matemático, né? Se você for sim. fazer uma obra, Jesus fala de cálculo nos evangelhos. Sim, Que e você... Davi, né, sim, né, Davi, né, e também fala assim, né, que é bom ter, é Davi, se foi, não sei se foi Davi ou então se foi Salomão, que é bom ter muitos conselheiros, Exatamente, né, que para exatamente, que você venha ouvir, ó, segue esse caminho, segue esse aqui. exatamente. É muito bom isso Eu aí. tô nessa visão, é tudo muito novo, eu tô fazendo um network muito legal. Eu nunca fiz tanto network como nesse tempo. Porque estar aqui com você é algo do céu, Sim, porque é um tempo, 2025 é um ano em que Deus ele vai te conectar com muitas pessoas. Eu tô sentindo isso e tô vivendo isso. É um ano de conexão. Então fiquemos atentos, porque é Deus vai te isso mesmo. conectar com o mundo, não é só aqui na Baixada não. Ele vai te conectar aí com pessoas do Brasil afora e por que não dizer mundo afora para você crescer. Sim, verdade. E aí você está então há quanto tempo que que você atua nesse ramo já, empresarial? De forma informal, eu sempre fiz alguns paralelos em alguns Sim, negócios, né? Mas sempre deixando o reino em primeiro lugar pelo peso da chamada. sim. Algumas pessoas até falavam, rapaz, por que você não empreende? Você é muito inteligente e tal. Amém, obrigado. Mas não era o tempo. Por incrível que pareça, como empresa, eu não tenho nem 2 meses. Tenho que ser verdadeiro. Eu atuava de forma testando o mercado e tal, mas a minha Sim. empresa é muito recente, E né? já E tô e já tendo alguns e já resultados. cresceu já bastante, Todo já tem dia resultado alguém, muito alguém grande. me liga, tô fazendo algumas parcerias, né, com algumas empresas e tá sendo tudo muito natural. E alguém fala: "É bom e não é. Por que não fez antes?" E aí eu falo: "Porque o tempo é de Deus, Verdade, o tempo é de não é Deus. meu". De repente eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, no sentido, eu não teria o temor que eu tenho hoje, eu não teria essa história ministerial de pregar o evangelho, de ver vidas sendo transformadas. De repente não teria Jesus na minha boca, teria o eu. Sim, Né, e o grande eu é só o Cristo, é né. isso mesmo. Então o Deus, ele me fez experimentar e viver o ministério, a qual eu não abro mão. Eu falo que, para mim, se eu abrir mão, não tem mais sentido. Sim. E para que hoje eu pudesse aí caminhar no início do empreendedorismo e com o pé no chão, viu. Eu não tenho pressa, porque, não adianta ter pressa, né. O imediatista, ele se arrebenta. Se arrebenta Eu tô indo todinho. com calma, eu tô indo com calma. Amém. Você tem também, né, o lançamento, né, musical, não tem? Eu Que não é o Pod Easy, chamado é Processo, né? É o esse? processo, essa música eu lancei num período, aonde Deus cumpriu muitas promessas, e foi um período de promessa e um período de que marcou, né. A Processo era uma música que eu tinha muito vontade de gravar, eu lancei em parceria com a Toda, né, com o apoio do nosso amigo Adriano, corretor, né, suplente de vereador lá em Cubatão, né, teve Ah, uma boa que expressão de maravilha. voto. Conclusão, e também foi um período que eu perdi minha mãe, né, Tainara. A música foi uma Deus estava me preparando, porque só que também tem a parte da promessa, né. Sim.
Então foi um período de perda e de promessa. Um trabalho que ficou muito legal, né? Se ficou bonito é o público que tem que dizer, mas eu gostei. Mas uma música muito forte que fala, Legal. que conta a história de cada um de nós. O que que eu digo? Depois do processo tem progresso. Amém. E você tem que entender que o processo você vai passar, mas depois você vai viver o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao seu coração. Então a música Processo eu lancei na Europa também. Que legal. Uma música que eu Maravilha. lancei lá. Foi um presente de Deus. Eu lanço a Processo, é o single que eu lancei em 23. Eu lanço o livro e vivo a promessa de pregar nas nações, que Deus falou, um dia tu pregarás nas nações. Amém. E Deus cumpriu isso. Como Deus, ele é maravilhoso, né? Não tem explicação. Deus é bom demais. Amém, Né? amém. Deus é bom. Por isso que Jesus aí falou, bom é o Pai. Exatamente. Bom é o Bom Pai. é meu Pai que está no céu. que Porque está em no nós, céu. e nós, se a gente for à luz da Bíblia, Paulo disse, miserável homem que sou. Sim. Por isso que eu falo, a gente está vivendo um tempo, eu coloquei uma frase, mas não é frase de... Como é que se fala? Porque quando você está com um problema emocional, você começa a desabafar. Eu falo no livro Deus de Jabez, que esse negócio de fazer biquinho no Facebook, de desabafar, não é legal. Se for desabafar, desabafa dentro do quarto. A gente vive um tempo em que muita gente quer ser mestre, muita gente quer falar, mas pouca gente quer ser aluno. Então, quando você é aluno, você aprende mais. Então, a gente tem que ficar matriculado na escola do Senhor a vida inteira. Eu estou colhendo alguns frutos porque eu entendi isso muito cedo. Não é sobre o que eu faço, sobre os talentos que Deus me deu, é sobre eu não perder a visão de ser aluno. Eu preciso aprender. Sim. Eu preciso entender que é Deus que leva. A minha esposa, antes de eu ir para a Europa, falou, tua agenda está na mão de Deus. Ela fala isso todo dia, você só vai ir aonde Deus quer que você vá. Então, é caminhar nessa visão, né? De ser aluno, de deixar Deus mover, de não importa o lugar. Você é um missionário, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa questão de ide não é só para pastor, não. É para quem aceita Jesus, que às vezes a gente acha que é só o pastor, não. É para todo mundo. Você é uma missionária aqui. Sim. Porque você está aqui me dando a oportunidade de falar de Jesus e falando dele junto comigo. Com certeza. Quantas pessoas, a glória para Deus, através do que você disse aqui, do que eu falei, vão se levantar. Amém, que se levante. Em nome de Jesus. É isso. Então é isso, né, Tainara? É bênção demais. Isso. Então, deixa aí a palavra que você já tinha marcado e já deixa uma mensagem aí pro pessoal que nos ouviu aqui agora. Que maravilha. Que benção. Maravilha. Eu vou deixar Provérbio 22:4, não vou pregar não, mas é algo que tem me marcado muito essa semana, que para mim é uma chave que vai virar nas nossas vidas. Amém. E se eu pudesse dar um resumo daquilo que eu falei, é muito bom dar fruto, mas tem um processo, né? Aqui a gente não falou de perda não, eu só falei dos testemunhos, das Sim. vitórias que eu obtive, mas teve perda, teve vontade de desistir, teve frustração, teve enganos, ilusões, promessas. Eu vou fazer, vai acontecer. Teve muita coisa no caminho que não convém aqui dizer que quase me parou. Mas ninguém para quem Deus levanta, quem Deus chama. Amém. Foi Deus que te chamou. É por isso que ter vontade de desistir, não desiste. Você quer abrir mão do casamento, mas quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? Você quer desistir de orar pelo filho que está, de repente, te dando dor de cabeça, mas você não larga a mão de orar por ele. Você quer fechar a empresa, mas você não consegue. Você grita de dia, eu vou fechar. À noite você fala, vai ficar aberta. Não é você, é Deus. E aqui tem um segredo que eu vinha falando para o Adriano, que eu vou fazer um quadro lá em casa e vou colocar esse versículo de Salomão. Porque você vai ler na Bíblia, e a Bíblia é um poço sem fundo. Verdade. Você leu, alguém disse, Pim, pois não. Aí quando tu vai ler de novo, eu falo, oxi, isso aqui tava lá? eu não tinha visto antes. Isso aqui é verdade. Exatamente. É verdade, é Não, assim mesmo. É por isso que alguém já me perguntou, olha só, isso aqui é coisa de religioso, viu? Vai apertar um pouquinho. Quantas das vezes você leu a Bíblia? Eu já li 30 vezes. Glória a Deus. Mas o apóstolo Tiago disse em capítulo 1, 22, se não estou enganado, que você não tem que ser apenas ouvinte, mas praticante. Coisa boa é ler, eu quero ver praticar. E quando alguém pergunta, e aí, já leu a Bíblia quantas vezes? Eu não gosto dessa pergunta, mas eu tenho uma resposta. Estou lendo.
Eu sirvo a Jesus há 20 anos. E aí, leu toda? Tô lendo. Tanto é que eu tô... E ainda bem que eu tô lendo, senão eu não enxergava Provérbios 22:4. Olha o que diz, ó. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Isso tá mexendo comigo. Eu sirvo a Deus há 20 anos. Gosto de meditar. Tô um pouco... Eu vou dizer que eu tenho que voltar às práticas da Sim. intensidade. Uhum. Isso é fase. Vai ter hora que você vai estar lendo Sim, mais. sim. Conclusão. E qual é o resumo? Em 1 minuto. Quando você teme a Deus, todo mundo quer ter fruto. Eu não quero parar com isso, não. Eu quero voltar aqui e dizer que Deus... Quando você teme a Deus, não é ter medo. Deus não é carrasco. Deus não é ditador, nem legalista. Deus é pai, você é filho. Deus é Senhor, você é servo. Deus é criador, você é criatura. Então, quando você teme a Deus, no original a palavra temor é respeito. Quando você respeita a santidade de Deus, não é que você não vai pecar, não. Aquele que diz que não tem pecado, está escrito, o apóstolo João, é mentiroso. Não é verdade, Tainara? É verdade. Então, quando você teme, essa proposta aqui é boa, mas Deus não está no negócio, eu estou temendo a Deus. Eu nasci para ser homem de uma mulher só. Eu vou honrar minha esposa. Eu sou provedor, eu tenho que honrar meus filhos. Quando você abre mão dos atalhos, quando você respeita o processo, quando você teme, não porque está na frente do pastor, porque o pastor não vai te salvar, ele vai te conduzir, ele vai te ensinar. Teu negócio é com Deus, você foi chamado por Deus. Não escolheste vós a mim, eu escolhi você para que você vá, dê fruto, a fim de que o fruto permaneça. Quando você teme a Deus e quando você é humilde, eu li um livro, se não fala a memória, do Tiago Brunet, logo no início tem uma frase, eu tenho que dar honra, olha o que está escrito, a humildade é o berço do poder. Isso mesmo. Ou o berço do sucesso, é um desses dois. Eu falei, meu, que frase é essa? Mas a frase é linda, mas o versículo é mais forte. Olha só, quando você teme a Deus e você é humilde, aí tem 3 recompensas, e aqui eu termino. Tem 3 recompensas. Qual que é a recompensa? É a Bíblia que está dizendo, riqueza. Alguém vai dizer, dinheiro, muito mais que isso. Porque prosperidade é tudo inteiro. Eu conheço gente. A Tainara conhece gente. A Amanda, que está nos bastidores, conhece gente. O Adriano Corretor, que está aqui, conhece gente. Você conhece gente que tem muito dinheiro. Mas quando eu falo de riqueza, eu estou dizendo, primeiro, da paz que excede todo entendimento. A paz que eu vos dou, Jesus disse, o mundo não vai dar para você. Eu estou falando de paz aqui dentro. Quando eu falo de riqueza, é a alegria de estar em casa. Tem gente que mora em palácio, mas não tem alegria de estar em casa. Deus está falando de riqueza. Essa riqueza não é só prosperidade. Envolve, tá? Riqueza. Eu profetizo que Deus vai te dar prosperidade. Deus deu para Salomão, Tainara. Você recebe? Amém. Receba agora. Deus é o Deus das riquezas. Amém, com certeza. Né? Você só não pode adorar o Senhor das riquezas, Mamão. Isso mesmo. Ele promete riqueza. Ele promete honra. Está escrito aqui que se você for humilde, não é eu, que foi Salomão, o homem mais sábio da história. Escreveu 3.000 provérbios, filho de Davi, Salomão. Que Deus te dá riqueza, te dá honra, te faz os reis ter amizade com você. Ó, tá escrito aqui. Ou seja, faz você ter conexões. Eita. E ele te dá outra coisa, vida, não vida vazia. Dá prosperidade, te dá honra na terra, na cidade, aonde ele te levar, te conecta com os grandes da terra e além de tudo isso, eu te dou vida, eu te dou alegria, eu te dou prosperidade, mas você vai ter prazer no carro que você anda, na casa que você mora. Amém. E você não vai ser vazio, você vai ser cheio do Espírito, que é o que importa. Amém. Porque sem a presença é melhor nem existir. É isso mesmo. Que maravilha. Diego, foi muito bom, viu? Amém. Ter você aqui. Que pena, né, que o tempo, ele é curto. Vou já jogar isso pra cima da Amá, hein, gente? A Amá tá aqui. Tainara, já tem tanto tempo já. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Já vou ter... Eita, Jesus. É a culpa da Amá, hein? E minha também, né? Não, mas foi muito bom, viu? Que Deus abençoe Amém. grandemente a sua vida. Muito, muito bom mesmo. E que fique aí, então, para você. Eu tenho certeza que isso mudou a sua forma de pensar e até de ver, né? Mas eu vejo, às vezes, estão assim, assim, assim. E hoje você viu
que quem vive de fato o que Deus deixou, ele é diferente. E eu gosto demais de uma passagem que Jesus fala assim, e tereis vida e vida em abundância. E se você for ver o que significa abundância, ela excede a tua necessidade. Ela vai além do que aquilo que você precisa no dia a dia, seja em todas as áreas da sua vida. Então, que isso venha entrar no seu coração. Tudo aquilo que foi falado aqui hoje, na sua mente, aí seja você mãe, pai, filho, empresário, cantor, escritor, enfim, tá bom? Que fica aí para você. E nós vamos, então, nos encontrar na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no podcast comigo, Tainara Araújo. Nos vemos lá, hein?